Olá, estamos iniciando mais um Viva Bem Multimídia. O nosso foco está em histórias que a vida conta. Vamos aprender com pessoas que vão estar aqui conosco, contando seu estilo de vida, alguma experiência que passaram, uma maneira diferente de dizer que é possível sim viver bem. Vamos ao episódio de hoje. Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Vocês já estão acostumados conosco nos nossos podcasts de sexta-feira, que, aliás, no mês de julho, receberam um assento muito especial com os 197 anos da imigração alemã no Brasil. Nós vamos continuar conversando sobre imigração alemã no Brasil, mas vamos começar a olhar para frente. Obviamente, quando falamos em história, temos que olhar para trás, mas o que é que todo esse aprendizado nesses 197 anos também tem a ver com a realidade das pessoas que hoje estão aqui, trazendo para nós a sua experiência, como é o caso hoje à noite da Patrícia Rosenbecker, que pesquisou, portanto, historiadora, dedicada à pesquisa, com uma curiosidade muito específica, e ela vai nos contar de onde surgiu essa curiosidade, de onde surgiu esse trabalho pela Universidade Federal. Patrícia, bem-vinda conosco aqui no nosso podcast, e a tua saudação inicial para os nossos internautas. Bom, obrigada, Heitor. Olá a todos, né? Eu sou Patrícia Rosenbecker, sou historiadora, sou acadêmica, e vou começar aqui agradecendo ao Heitor pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e poder falar um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo aí nos últimos anos. Nós temos uma caminhada muito bonita em termos de história. Você tem participado também de outros momentos, Genealogia RS é um deles. Cheguei, inclusive, ao teu nome através do André Hamann, que é nosso amigo comum, né? E a gente, com isso, pensou algumas pessoas que nos trouxeram já, nos primeiros podcasts durante o mês de julho, realidades diferentes, minoritárias, como no caso Juiz de Fora, Minas Gerais. Estamos aguardando ainda para falar um pouco sobre os pomeranos no Espírito Santo, mas outras contribuições que já chegaram aqui, inclusive no nosso último podcast, já começando a pensar em 2024 com esta ideia de rumo aos 200 anos. Mas você particularmente se interessou pela área sul do Rio Grande do Sul. O que diferenciou a chegada dos imigrantes alemães ao sul do estado, se é que dá para fazer esta separação, com outros imigrantes que chegaram aqui, Patrícia? Bom, isso eu acho que é o grande X da questão, assim, né? Essa diferença sul e norte, né? A gente sempre fica absorvido por isso, né? E marca muito o meu trabalho. Vou começar um pouquinho falando o que eu vim fazendo, né? Eu acho que a gente tem no norte muito mais pesquisa sobre imigração alemã do que a gente tinha até pouco tempo atrás no sul, né? As pesquisas lá começaram mais para os anos 2000. Os anos 2000 até agora, a gente tem um boom de pesquisa sobre imigração no sul do estado, o que é ótimo, maravilhoso, e eu acho que a gente ainda precisa muitos trabalhos sobre a região sul, né? E eu comecei acadêmica, eu me formei na FURG, em Rio Grande, já tentando pesquisar a chamada colônia São Lourenço, né? A colônia São Lourenço, ela está para o sul do estado como uma colônia mãe, assim como São Leopoldo é a colônia mãe da parte norte do Rio Grande do Sul, né? Então, São Lourenço é uma imensa colônia, ela se destaca porque ela é particular, ela não é do estado, né? Ela tinha uma família que era sua proprietária, né? Essa família também é alemã. Aí está outra grande curiosidade, né? Ou seja, né, alemães trazendo imigrantes. É uma colônia que se destaca porque 90 e poucos % dos seus imigrantes são pomeranos, né? Isso é uma marca forte dessa colônia também. E pesquisar o sul é diferente de pesquisar na região norte. A gente tem muitas lacunas nas fontes documentais, a gente tem
pouca literatura ainda, né? A gente está avançando nos últimos anos, mas em termos históricos ainda é pouca coisa, assim. E eu comecei desbravando um pouco a história local, né? Como é que se formou? O que aconteceu? E depois eu vim aqui para Porto Alegre, onde eu atualmente moro, e eu defendi uma tese, uma dissertação de mestrado, que agora foi publicada em livro, né, que é justamente uma colônia cercada de estâncias. Por quê? No Sul, né, a predominância é as estâncias, é a questão do charque, né, no século XIX. E a colônia está exatamente no meio disso, ela era a primeira colônia que tinha na região, foi fundada em 1857, e o grande diferencial é que a própria família proprietária, que é a família Rheingans, ela buscava os imigrantes, né? Então, esse é o grande diferencial, ela contratava, né, esses imigrantes. Então, no livro, por exemplo, você pode ver que tem cerca de 600 famílias em 20 anos que foram contratadas por eles, diretamente. Né? Então, eles são grandes recrutadores de imigrantes para essa localidade, e a partir dali você vai ter um acréscimo de muitas outras pequenas colônias ao redor. Né? Então, há uma expansão também desse cenário. Agora, essas pessoas que você está citando, elas vieram enviadas da Alemanha ou, especificamente, ao contrário da maioria dos migrantes que vieram nos grandes grupos, né, foram especificamente contratadas por quem era o proprietário das terras, no caso o Sr. Rheingans, com esta intenção de virem para trabalhar. Isso talvez seria o grande diferencial entre os demais locais de imigração alemã, Patrícia? Eu acho que divide bastante, assim, eu acho que você tem pontos, vamos recortar só para o Rio Grande do Sul, né, em que o Estado recruta imigrantes e vai estabelecendo ele numa colônia, e aí você tem, por exemplo, outros fazendeiros ou colonizadores que vão criando novas colônias ao passar do tempo e atraindo até migrantes que estão já em processo de expansão, seja comprando terras para os filhos, ou outro problema que surge, que eles vão comprando outras terras e vão se alojando em outros lugares. No caso da família Rheingans, eles buscam diretamente. Então, o que eles fazem? Eles contratam empresas na Europa, né, e essas empresas vão recrutar esses imigrantes e vão trazer eles diretamente para a colônia São Lourenço. Então, são embarcados já destinados à colônia São Lourenço, já chegam e se assentam lá, recebem suas propriedades lá, seus lotes, né, de terras lá especificamente. Então, ou seja, não há um intermediário nisso, a família mesmo vai produzindo esse processo. Claro que ela também recebe imigrantes de outras regiões que estão buscando novas terras, também acontece em menor proporção, né? E ele também, o Rheingans, o colonizador, ele tinha várias estratégias, né? E uma delas era, ele tinha pessoas no porto, em Rio Grande, esperando as pessoas desembarcar e convidando a conhecer a colônia São Lourenço para ir morar lá. Então, essa também era uma forma dele levar as pessoas para a colônia. Sempre há, por trás de cada história, alguma coisa que se torna um ponto de referência, porque se nós pensamos aqueles que desembarcaram no Rio de Janeiro, é porque era o porto oficial de desembarque dos imigrantes alemães. E os que vinham adiante, a opção era, então, Porto Alegre, de lá vindo para o Vale dos Sinos. Eu imagino que o Porto de Rio Grande, nesse aspecto, também era decisivo e muitas vezes o lugar antes da volta daqueles que acabaram não descendo em nenhum dos portos aqui e acabaram indo para o outro lado, onde colonizaram Chile, subindo assim até o Panamá e assim vai adiante, né? Rio Grande, então, acabou se tornando um centro de atração também de imigrantes. Isso você... Eu acho que sim. Sim, sim. Eu acredito que sim, porque, veja, Rio Grande já tem uma particularidade nesse processo. Pelotas e Rio Grande, eles são centros de atração, são centros de passagem de muitos imigrantes, e não só no período de imigração, de colonização, quer dizer, né? Eles atraem muitos imigrantes porque são
as cidades mais importantes do século XIX em termos econômicos, e a cidade portuária por si só, ela atrai muitos trabalhadores, né? Então, esse é um diferencial. E Rio Grande e Pelotas sempre tiveram muitos comerciantes e imigrantes, tanto alemães quanto franceses, italianos, espanhóis, muitos portugueses, e Rio Grande também tinha ingleses. Então, tem uma imigração no sul, Pelotas e Rio Grande, aliás, é o meu trabalho atual, eu estou trabalhando um pouco com isso, são imigrantes alemães e ingleses em Rio Grande, né, que são imigrantes que foram para lá com capital ou representando uma grande empresa de exportação, né, da questão portuária mesmo, e que se estabeleceram na região urbana, ou seja, não eram colonizadores, né, não foram para uma área rural, não compraram terras, né, é uma imigração tipicamente urbana, muitas vezes não tem ligação com essa imigração de colonização, né, que a gente tem, e, bom, os próprios proprietários de São Lourenço, né, os Rheingans, eram nessa lógica, né, eles eram imigrantes urbanos que estavam estabelecidos em Rio Grande, né? Então, isso é interessante porque a gente tem ainda não sei se é muito estudado, mas é interessante. E muitos que chegam, por exemplo, a gente fala imigrantes espontâneos, né? Que são aqueles que chegam por conta própria. O que é isso? Né? Aquele imigrante que vem com dinheirinho já, sim, que ele tem um tempo, né? Ele pode chegar numa cidade e visitar uma colônia onde ele quer comprar para ver se a terra é boa mesmo, né? Então, isso acontecia muito. E a família Rheingans, ela tinha pessoas que moravam lá, que, por exemplo, você vai ficar onde hospedado quando você chega na cidade? Então, ele conhecia a pessoa que era o dono, né, da hospedaria, e avisava, ó, chegou um pessoal aqui que veio, quer conhecer as colônias do Rio Grande do Sul. Aí ele ia lá, olha, vem visitar a minha colônia. Então, funcionava um pouco assim, com esse tipo de imigrante, né? Patrícia, é nesse contexto que surge a expressão elite, porque ela aparece na sua pesquisa e acaba sendo o foco, inclusive. Porque quando se ouve falar em imigração, até agora também as entrevistas que tenho feito e as pesquisas, não sou um pesquisador, sou mais um curioso nessa área, né? Sempre se fala das fugas, da situação dramática, da pobreza, e você pesquisou um período de 20 anos que não é tão distante da vinda dos primeiros imigrantes, mas com um outro viés na sua chegada. Não sei se eu consegui, na rapidez com que eu dei uma passada do seu trabalho, interpretar certo essa expressão que aparece lá das elites, no caso alemãs, vindas para o sul do estado. Eu acho que sim, eu acho que esse é um ponto de diferenciação, né? A gente já está acostumado a ver comerciantes, por exemplo, como diferentes, né? Eles têm certo capital, às vezes já vieram com um dinheirinho ali, né, para investir quando chegam. Isso não é o comum, né? O comum que a gente vê é aquele colono, né, que está fugindo de uma situação difícil, que não tem terra e que está procurando terra, né, que vem já, em geral, com filhos pequenos, ou seja, uma situação bem complicada, né. E a gente está falando de um grupo que são imigrantes que já estavam no Brasil há um tempo, né, eles não chegaram agora, eles já moravam no Brasil, eles tinham negócios. Então, a família Rheingans, assim como outros imigrantes urbanos que estavam pelo Sul, eles são, sim, uma elite imigrante, né? Eles têm um outro perfil, né? Eles têm uma escolaridade melhor, né? Muitos já são católicos, o que é importante nesse cenário, né? Porque a maioria dos imigrantes são luteranos. E a região Sul, você tem também, não só luteranos que hoje você fala, na igreja evangélica luterana no Brasil, ou então de confissão luterana, né, São Lourenço ainda mantém alguns núcleos que são independentes, que é a outra tradição que se trouxe para a cidade, né, para o município. Né, e aí você tem esses imigrantes urbanos são majoritariamente católicos. Isso também é um diferencial, e quase todos renanos, né, prussianos. No aspecto religioso, acho importante se colocar isso, porque se nós pensamos a região São Lourenço, hoje, se nós vislumbramos cidade, nós temos uma certa distância entre São Lourenço, hoje município, Pelotas e Rio Grande, e onde a realidade religiosa é bastante diversificada.
pomeranos com a sua tradição e os seus costumes religiosos também, as Freigemeinde, que surgiram de forma independente e aos poucos se estabeleceram quase que como uma igreja paralela, por um lado, outras vezes dentro da própria igreja. Como você sentiu essa realidade do início, onde a grande maioria que vinha era católico, tanto que parte da sua pesquisa está ligada também à Arquidiocese de Pelotas. Com certeza, dali você tirou muitas informações importantes, e hoje com uma diversidade maior, inclusive com uma força bastante grande da presença das igrejas evangélicas de origem alemã. Isso foi algo espontâneo? Como é que você sentiu essa caminhada, essa mutação, ou digamos, esse crescimento de ambas as partes, né? Isso é bem interessante. Eu acho que tem um fator que pode explicar esse início com maioria católica, né? No Brasil, a família Reingens, que no Sul a gente vai ouvir Hengens, né? Já mais num aportuguesamento, que eu acho que fala um pouco dessa natureza de elite urbana, né? Que já na segunda geração acaba casando com os brasileiros, aí o nome vai mais aportuguesado mesmo. Mas, enfim, eles no Brasil são católicos. Né? Eu fiz uma tese, foi publicada em 2017, sobre a família Hengens, especificamente sobre eles. E a minha surpresa ao chegar na Alemanha foi descobrir que eles são luteranos, na Alemanha. Eles eram, antes de vir para cá, luteranos. Ou seja, foi uma surpresa e tanta. O que isso vem dizer? Né? Ninguém sabia aqui no Brasil que eles tinham essa alteração, né, mudaram no Brasil, o que explica a penetração deles em elites brasileiras, né, parcerias que depois, na segunda geração, se solidificaram com a industrialização deles lá em Rio Grande, né, ou seja, quando começa a imigração, 57, 58, 59, até 61, 62, 1861, 62, boa parte dos imigrantes é da região onde a família Hengens era de origem, e são majoritariamente católicos. Ou seja, parece que no início ele começa trazendo gente de onde ele conhecia, né? Então, você tem esse grande grupo católico que vem nessa época, até 63, 64. Depois, não, depois ele vai profissionalizando, talvez, né, o negócio e contratando empresas especializadas, que aí ele traz imigrantes de todas as regiões. Mas no meu trabalho eu tive uma dificuldade muito grande, que é com relação às fontes. Eu tive acesso às fontes católicas, né, tanto que fui lá, na época era diocese ainda, né, de Pelotas. Então eu fui lá pesquisar, e tem muito material sobre os alemães em São Lourenço, porque eles já usaram a igreja da região, que não é São Lourenço, é Boqueirão, que era o grande núcleo povoado principal, né, e era relativamente perto, né, hoje é próximo, mas na época a pé não era, né, mas eles usam essa igreja. Então, muitos, temendo que não houvesse registro, não houvesse um pastor, acabam até registrando filhos nessa igreja católica, sim, muitos protestantes. O que acontece é que houve uma lacuna. Tem um pequeno período que fica sem pastor, não tem nenhum pastor passando por São Lourenço. Então, eles escolhem alguém que vai fazer o serviço, né? Em geral, a pessoa mais velha, né? Só que não fica registro disso, né? Eu encontrei numericamente os registros, né? Nasceu tantos, faleceu tantos, casou tantos, que foi organizado pela direção da colônia. Mas não há registros de batismos ou casamentos protestantes nesse período. Então, você vai ter uma grande lacuna, que vai até o início da década de 70. Para encontrar esses registros. Hoje, está na internet, né? Na época que eu fiz o trabalho, a gente não tinha essas facilidades da tecnologia. Verdade. Agora, esse período de 1857 a 1877, já havia registros da paróquia católica, no caso, né? Mas você acabou de citar, por exemplo, Boqueirão, que hoje tem
tanto fortes comunidades católicas e evangélicas, mas os registros dos evangélicos são mais recentes. Essa é a sua descoberta. Isso tem um significado provavelmente muito importante, porque a grande dificuldade de genealogistas, historiadores, muitas vezes, são as chamadas fontes primárias. Eu aprendi algumas palavras dessas lidando com genealogia, e a gente acaba tendo que quase que tornar como fonte primária uma conversa, um bate-papo, uma entrevista com alguém que diz: a minha avó sempre falava, o meu bisavô, segundo a minha mãe. E isso é uma dificuldade muito grande, porque você sempre fica, como diz o ditado, com a pulga atrás da orelha, se essa história que a gente ouviu, de fato, é a história que aconteceu, né? E aí, também na religião, eu tenho, na minha família também, nós procuramos por anos, a família Moerer entre evangélicos, e não achamos ninguém, nem na Alemanha. De repente, a gente volta, conversa com uma tia-avó, quando era viva ainda, e ela disse: não, eram todos católicos. Aí o teu bisavô, porque não aceitaram lá um padrinho evangélico, ele mudou de religião e ficaram todos evangélicos, né? Então, eu imagino que são histórias bonitas, por um lado, mas, por outro lado, que conflitam ou prejudicam alguém, como no seu caso, na pesquisa e como historiadora, né? Realmente, assim, a gente na história, o grande limite para os nossos trabalhos são as fontes. Se a gente não tem as fontes, não tem trabalho, né? Então, tudo parte das fontes. E ao mesmo tempo que fazia minha formação acadêmica, eu também me apaixonei pela genealogia, né? Tanto que depois, na minha tese de doutorado, eu acabei usando muito da genealogia para pesquisar a família Reingards, né? Usando essa experiência. E genealogia precisa de muita experiência, né? Eu, quando fui visitar os registros do Boqueirão, justamente até pela minha família, pelo Bosenbecker, né? Eu acabei indo na diocese na época, né, hoje arquidiocese, e fui pesquisar os registros. Então, Boqueirão era o grande povoado, né, era a freguesia, né, ali que concentrava os moradores, os estancieiros, enfim, tudo isso, né. São Lourenço, enquanto cidade, a parte urbana ainda não, era projeto, digamos assim, né, ainda não estava definitivamente funcionando, né, e depois vai ter a freguesia de São Lourenço e vai ter uma verdadeira guerra para transferir Boqueirão para São Lourenço, e aí virou município de São Lourenço, né. Mas, enfim, esses registros, essa paróquia ali, ela já existia, mas ela era dos estancieiros, né, que são o que a gente chama na historiografia de luso-brasileiros, né, descendentes de portugueses que se assentaram na região, né. E então, quando chegam os alemães, é interessante notar que você vai escrevendo o nome nos registros conforme você vai ouvindo, né. Então, quando a gente está estudando a genealogia, né, e tem muito essa tradição, né, nos alemães, do nome de solteira, né, do nome de nascida da esposa ou da mãe, né, ele aparece depois. E isso é uma confusão, a gente não consegue, às vezes, entender direito. E eu não sabia nada quando eu comecei a genealogia, né, dos meus familiares, então, sabia muito pouco. Então, para montar aqueles nomes, como que são, isso também é um problema. Isso está um pouco nesse livro que eu lancei recentemente, assim, eu uso fontes por brasileiros. Sim. Né? E aí o problema das grafias ele se torna importante, né? A gente acaba tendo que lidar um pouco com isso e aprender também com isso, né? E de novo, assim, né, nessa época que eu comecei a pesquisar, era lá, né? Eu ainda copiei registros, né? Hoje a gente tem coisas online, né? Tudo disponível de casa, que é uma facilidade e uma praticidade, mas eu ainda tive que copiar muitos registros à mão mesmo. Eu, inclusive, achei interessante em entrevistas anteriores, dependia, inclusive, da região de onde vinha, da Alemanha, o padre ou o pastor, ali no registro eclesiástico já acontecia, às vezes, uma mudança no sobrenome por causa do próprio sotaque das diferentes regiões. Eu posso imaginar que isso, eu vivi 4 anos como pastor no Espírito Santo e tentei compreender o pomerano, mas não consegui dizer mais do que uma ou duas frases, porque a diferença, eu sou de origem, em casa até 7 anos se falava o Hunsrück, né? E de fato não tinha
assim, uma linha lógica de identificação. Então, o registro, às vezes, já acontecia, mesmo com um padre ou um pastor alemão, pela sua maneira de ouvir aquele registro que estava sendo trazido, né? E vocês têm essa grande missão e tarefa de tentar decifrar o que é que estava por trás. O André Hamann tem um espírito assim muito alegre, muito aberto para isso, ele compara para cá e os seus registros todos são assim, falou um pouco para nós aqui na entrevista, né, de dizer como a gente consegue descobrir onde de repente tu traça para cá, para lá, procura aqui e de repente você descobre que não são parentes e inclusive conversei com outro historiador que ele disse, olha, só de um sobrenome dos mais conhecidos, no caso, não tanto talvez na região do sul, mas os Schneider, aqui na região onde nós estamos em Novo Hamburgo, ele tem 25 linhagens que não são parentes, que ele descobriu na sua pesquisa, né? E é um sobrenome que não tem mudanças. É muito difícil. Outros têm um D a mais, um DT, um TZ, no caso Schmitz, né? Mas Schneider não, Schneider é Schneider em qualquer lugar, e ele encontrou 25 ramos que não têm vínculo de parentesco até onde ele conseguiu chegar. Como é que isso funciona entre... porque os pomeranos, para nós, pelo menos, que olhamos de fora para a região de São Lourenço, Pelotas e Rio Grande, sempre se imaginava que a força é pomerana, mas, de fato, os Rheingans e aqueles que trouxeram não eram pomeranos, isso. Mas os pomeranos acabaram vindo, né? Em época posterior, é isso, Patrícia? Não, eles começam a vir já desde os princípios em menor número e depois eles vão chegando, vão ganhando, assim, digamos, ao longo da década de 60 eles são a maioria completa na colônia, década de 70 também, ou seja, né, começou de uma forma com católicos, com pessoas da Renânia, e depois foi se alterando, e os pomeranos com certeza foram maioria. E aí você tem um pouco disso também, eu acho que a gente ainda precisa de mais pesquisas, desvendar um pouco as origens de alguns grupos familiares, mas a gente tem isso, né, tem, por exemplo, eu tenho uma família que eu estava pesquisando, que é os Dittmann, e eles têm até agora eu encontrei 3 grupos diferentes que aparentemente não têm linhagens de parentesco entre si, e são todos pomeranos, né, nascidos em lugares diferentes. Mas, por exemplo, eu já encontrei uma leva de um navio que veio quase 200 imigrantes nesse dia, né, para São Lourenço, e todos são da mesma cidade. Então, eu acredito que se a gente começar a procurar ali naqueles sobrenomes, com certeza muitos são parentes entre si, né? Então, você tem também essa forma de lidar ali com essas coisas. A questão é as fontes, né? Como a gente tem uma lacuna muito grande, especialmente do início da colônia até o meados da década de 60, tem uma parte ali que se perdeu, né? Então, a gente não tem as lápides, a gente não tem o registro de batismo desses grupos pomeranos, protestantes, né? Então, essa parte fica faltando alguma coisa, né? Então, a gente tem que, claro, tentar achar lá na lápide se tem o lugar de origem, tentar achar uma carta, tentar achar algo que nos ajude a desvendar, né, o lugar de origem, e aí sim fazer essa busca, né, por esses familiares. E há lugares em que as sepulturas facilitam porque acabam, dentro do seu costume ou tradição do lugar, de colocar o sobrenome de solteiro da mulher, né? Eu moro na Lomba Grande, em Novo Hamburgo, e o cemitério da comunidade evangélica, um dos mais antigos aqui, ele felizmente conservou esta tradição. Coloca-se lá o nome da senhora tal, sobrenome do marido, estão lá as 2 lápides, mas embaixo vem geboren, e aí vem nascida, e se mantém o sobrenome de solteiro. Eu acho que isso, não sei se essas eram tradições já diferenciadas também na Alemanha, e por causa disso chegaram diferenciadas aqui, porque não há um padrão, né? Há lugares em que o sobrenome de casado não aparece. A pessoa é sepultada com seu sobrenome de solteira e assim por diante, né? Eu não sei onde está
Aí eu tenho que perguntar para quem vai atrás da história. Há alguma razão, algum motivo especial para essa diversidade dentro dessa situação, por exemplo, dos sobrenomes das mulheres? Estar lá o sobrenome de solteira ou não estar, e a gente conseguir identificar isso. Eu também desconheço a origem dessas tradições, né? Eu já vi de tudo, né? Na região sul a gente tem muito isso de ter o nome da esposa, né? Com o sobrenome do marido, e embaixo tá lá o Geboren e o nome de solteira, né? Então isso facilita muito. Em alguns patriarcas, assim, eu encontrei a cidade de origem, mas isso não é um padrão. Alguns têm a cidade de origem, outros não, né? Daquele que é o pai da família, né? E eu já encontrei também, antes casada, alguma coisa, né, que é o primeiro casamento dela e o sobrenome do marido. Mas não há um padrão. Eu acho que isso muito diz sobre a própria cultura do imigrante que está ali sepultado, né, de qual é a questão religiosa dele, de qual região ele habitava, né, eu acho que eles seguiram por muito tempo fazendo isso aqui no Brasil, mas a origem eu realmente não sei. A questão é que a gente quando pega uma localidade lá no sul, que é tão variada, assim, com vários grupos, e com uma cultura tão diferenciada, né, eles apresentam uma série de formas, né, então, embora a gente não tenha um padrão, a gente ainda encontra, majoritariamente, aquela lápide, né, de cerâmica, né, que é muito bonita e que está muito bem conservada e que tem pelo menos alguma informação sobre o nome da esposa, né, e às vezes o nome da cidade, né. Então, eu acho que a gente ainda está trabalhando nisso, acho que a gente ainda tem um campo muito grande para tentar desvendar isso, mas me preocupa um pouco, porque da mesma forma com que hoje a gente tem mais e mais pesquisadores interessados nisso e tentando salvar as lápides perdidas lá no meio, né, dos cemitérios abandonados, a gente também tem muita destruição, né? E para mim as lápides dos cemitérios, eles são patrimônio histórico, né? Eles mostram muito dessa cultura imigrante, né, no interior do Rio Grande do Sul. E a É importante a preservação. Sim, Patrícia, para mim uma curiosidade também a vivência, porque você vir de um lugar diferente na Alemanha com seus costumes significa, nesta ideia, inclusive, de criar uma colônia, de criar uma proteção, até de auxílio mútuo, né? Muitas das comunidades se tornaram extremamente fechadas, como forma, inclusive, de proteção e cuidado mútuo, né? Hoje elas convivem de forma aberta. Você conseguiu perceber que houve um desejo de abertura dessa mistura das realidades que vieram para a parte sul do estado, e há hoje um convívio, um entrosamento, tanto no aspecto religioso, católicos e evangélicos, mas também dessas diferentes tradições que cada família traz, na questão da alimentação, na questão da vestimenta, na questão da música. Você sentiu nessa sua caminhada, nas suas pesquisas, de que naturalmente houve um afastamento ou um entrosamento das diferentes realidades? Não sei se deu para perceber isso, Patrícia. Olha, essa é uma questão interessante, né? Até a ideia de uma colônia cercada de estâncias, né? Dá essa ideia que parece que o negócio está ali, né? Meio aprisionado no meio das estâncias, né? Na verdade, é uma crítica, né? Eu lembro que o Jean Roche, né? O autor que escreveu sobre a colonização alemã no Rio Grande do Sul, né? Ele dizia que a zona de São Lourenço, ali, aquela região, era uma ilha, né? Fechada. E eu não concordo muito com ele, né? Eu acho que não. O que eu pude perceber na minha pesquisa é que havia um fluxo muito grande de interconexões entre grupos étnicos diferentes por causa justamente da colônia, né? Por exemplo, o pessoal de Pelotas gostava de vir passear na colônia. Então, a elite pelotense vinha passear porque achava muito bonito a colônia, né? Ou seja, na época. Isso é estranho para a gente ouvir hoje, mas é uma forma de contato. Eu acho que por questões religiosas, né, a diferença de religião, a diferença de língua, isso são coisas que ao longo do tempo foram se reconstituindo, né? Eu acho que, embora a gente perceba que, bom, está fechado, está isolada, eu não concordo. Eu acho que há algum tipo
né, de relação, né? Tanto que eu tento mostrar ali que alguns alemães, para fazer um pé de meia, né, trabalhavam no comércio da região, né, nas vendas, ou seja, é uma forma de você se conectar com o redor, né? Isso foi pacífico? Não. Né, eu diria que não, né? São Lourenço é uma região de conflitos, a gente teve muitos conflitos. Os principais deles eram entre, por exemplo, quando acontecia algum evento de crime na colônia, que na década de 70 a gente vai ter alguns eventos assim, e aí havia certa desleixo das autoridades brasileiras, aí você tem conflitos com as autoridades brasileiras. E o maior conflito é com a própria família Rengans, que acaba sendo, né, uma elite ali, e eles acabam cometendo alguns equívocos ao longo do processo, e tem uma série de problemas de administração, de terras especialmente. Então, esses conflitos acabam, não que seja só entre eles, ou só entre os alemães e os brasileiros, eu acho que a gente tem momentos, né? Em vários momentos há conflitos, em vários momentos há algum tipo de união. A própria, forçar os imigrantes a ir na missa católica, por exemplo, que era dos brasileiros, né, já é um primeiro momento, assim, eu cheguei aqui, não tem missa, não, mas eu tenho que ir na missa, né, então eles vão a pé lá na missa, ou seja, isso já é um ponto de contato, né, claro, não estou dizendo que é tudo feliz, né, tem conflito, mas eu acho que a gente precisa um pouco de se descortinar dessa ideia de isolado. Eu acho que existem sim conexões, a gente só tem que ficar atento para tentar descobrir elas na fonte histórica, né? Esse é um outro problema. Sim. Como é que você percebe isso numa fonte, né? Outro problema nosso. A impressão que a gente tem quando você coloca isso é que talvez diferente de outros lugares onde os imigrantes continuaram migrando, dá a impressão que aqueles que vieram para o sul do estado, eles se fixaram mais nos lugares para os quais vieram. Dá a impressão que o êxodo rural não foi tão grande como em outros lugares. É uma impressão, nunca pesquisei a respeito, né? No sentido de que quem estava estabelecido na área rural se manteve e desenvolveu essa área rural com sucesso e com progresso. E quem estava na cidade, talvez, como você citou antes, mais ligado ao comércio, também progrediu ali e não havia quase que uma necessidade de que o êxodo rural acontecesse. Ou se nota que, de fato, apesar disso, o pessoal deixa a área rural e vem para cidades como Pelotas e Rio Grande, e o êxodo se fez presente ali também, Patrícia? Eu acho que sim, você tem os dois fatores. Você tem, primeiro, como São Lourenço é uma colônia imensa, e ela é muito antiga, né, da década de 50, ao longo do século XIX, cerca de 60 colônias pequenas foram criadas por fazendeiros que queriam vender terras. Então, os filhos e netos desses imigrantes que chegaram ali em São Lourenço, eles vão comprar terra mais barata nesses lugares. Então, eles vão indo para ali, para Cristal, para perto de Camaquã, para Canguçu, para Pelotas, né, e vão avançando até quase chegar lá em Pelotas, na cidade, né, perto do espaço urbano. Mas também há o êxodo, né, a gente tem bairros inteiros em Pelotas que foram surgindo e se desenvolvendo por força da migração que vinha das colônias, né, e há muitos casos de pessoas que vão procurar trabalho, especialmente para fazer algum tipo de comércio, para trabalhar em casa de família, que vão para Pelotas. E a própria cidade de São Lourenço, a cidade, o núcleo urbano, ele vai se desenvolvendo fora da colônia, mas com muitos imigrantes que vão se estabelecer ali, comprar uma propriedade no núcleo urbano, e talvez tentar um negócio, uma manufatura, enfim, alguma outra coisa. Então, você tem dois pontos, né? E aí mostra um pouco das características da região, porque São Lourenço como colônia, né, o seu interior, bastante agrário. Ele permaneceu agrário, né? Então, as fábricas, as grandes fábricas, inclusive de alemães, né, de charutos, de tecidos, que vão se instalar na região de Pelotas e Rio Grande, são de alemães, e eles estão aproveitando um pouco dessa mão de obra que está vindo excedente das colônias, ali da volta, né? Então, você tem dois fatores, você tem os dois. Acho que é muito curioso entender isso dessa forma, como particularidade, talvez, da região também.
É porque senão não teriam também surgido esses centros que hoje não podem ser comparados em termos numéricos com Pelotas e Rio Grande, mas você citou Canguçu, Camaquã, São Lourenço, são cidades de porte médio e que obviamente não existiam, acabaram surgindo por esta migração talvez mais espontânea, não tanto organizada como em outros lugares surgiu, porque os grandes movimentos de migração quase sempre eram exatamente do sul para o norte, tanto que houve décadas aí onde o próprio governo brasileiro estimulou o surgimento daquilo que hoje nós temos, Rondônia, Acre e assim por diante, das novas áreas de colonização, como eram chamadas, onde de novo, os gaúchos, especialmente os de origem alemã, foram os que puxaram a frente. Parece que tem alguma coisinha a mais correndo nas veias, o bicho carpinteiro, sempre procurando alguma coisa nova. A gente teve um processo de colonização, né? O Estado investiu bastante nisso e sempre foi muito atrativo para colonos fazer esse processo, né? Pelas garantias e seguranças que o Estado estava dando, né? Então a gente tem ao longo do século XIX e do XX esse processo, claro, aí vai tomando os nortes, né? Os oestes, enfim, mas com incentivo que é muito parecido com o incentivo que eles recebem para chegar aqui, né? Boa parte desses colonos chegaram tinha um prazo de 5 anos para pagar a terra, tinham sementes e implementos garantidos na chegada, ou seja, é um incentivo, né? É uma política pública de colonização que deu muito certo e que continuou, se perpetuou, claro, mudando um pouco, né? Depois não são mais imigrantes, são migrantes, né? Estão migrando internamente aí pelo país e aproveitando dessas propostas e das agências colonizadoras, assim como o Reingans também fez no seu princípio. Sim, sim. Nesta caminhada sua, quais seriam alguns pontos que você poderia colocar como talvez ênfase dessa caminhada do período que você começou a estudar, de 1857, quer dizer, assim, qual a contribuição, qual o grande peso que esteve nesse período da imigração alemã para o sul do estado e que serviu de impulso, de estímulo e que pode, inclusive, continuar servindo de estímulo. Estamos aí há 3 anos de celebrar os 200 anos da imigração alemã no Brasil, onde que você conseguiria apontar como as principais ênfases, ou aquilo que fica de estímulo, inclusive para as novas gerações e para novas pesquisas, né? Você acabou de citar antes que há pouca pesquisa também voltada ao sul do estado, né? Eu continuo achando que no conjunto geral da obra, né, quando a gente vai ler, vai pesquisar, a gente ainda tem muito pouco sobre o Sul, né, ou seja, não é apenas uma crítica, a gente não está fazendo muita coisa pelo Sul, não, mas é um incentivo, né, esse é um incentivo. Bom, nós precisamos botar a nossa cabeça aqui e trabalhar pelo Sul, né? Hoje eu já conheço muitos pesquisadores que ao longo dos últimos anos têm contactado e estão com pesquisas incríveis sobre pontos que a gente simplesmente não tem numa historiografia de migração alemã no Rio Grande do Sul. Então, eu acho assim, eu trabalhei e sempre vejo o meu trabalho como um começo, né? Quando eu comecei, conhecia-se nos dedos quem trabalhava com pesquisa de imigração alemã no Rio Grande do Sul, na parte sul, porque é realmente uma particularidade, né? Então, hoje eu não vejo assim, estou concluindo as minhas pesquisas pelo sul, não, eu estou cada vez mais curiosa, eu estou cada vez mais instigada, né? É um primeiro passo, né? Então, esse trabalho também me colocou em contato com muitas pessoas, seja em função da genealogia, seja em função da história, seja em função de uma fonte, né, que às vezes é difícil para quem está começando entender um pouco disso, às vezes até ler uma fonte, né, então eu tive contato com muitas pessoas que vêm procurar um pouco de ajuda sobre a região, né, então esse foi o meu começar, né, o meu começar na pesquisa, e eu tive a oportunidade de fazer isso a minha profissão como historiadora, né, então eu estive recentemente não, já faz uns 6 anos que eu estive na Alemanha, né, pesquisando para minha tese de doutorado, e agora voltei a pesquisar um pouco sobre alemães e ingleses no sul do estado, ou seja, eu acho que
poder se conectar com os pesquisadores, poder incentivar essa geração que está chegando, que está na universidade, que está pesquisando, que quer transformar a sua própria história, ou num livro, né? O Sul também não tem muito dessa coisa de encontros de família e livros de família, a gente está começando, tem 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, se a gente vai na região, na metade norte do Sul, do Rio Grande do Sul, a gente sabe que tem vários livros de famílias já escritos, né? E aqui não, a gente ainda tem alguns que são sempre muito bem-vindos, porque cada vez mais eu me sinto, bom, agora a gente pode ir mais além, né? E onde é que é esse além? Como é que é? Cadê as novas fontes? Será que um dia a gente vai encontrar o livro perdido? Será que um dia a gente vai achar outra fonte? Então a gente fica nessa expectativa. Então eu acho que a gente está trabalhando, né? Esse é o meu ponto, assim, a gente está hoje com bons pesquisadores, pessoas muito dedicadas e que estão se debruçando sobre o trabalho na região, e que estão desvencilhando todos esses conflitos e esses problemas, e a questão dos pomeranos na região, né, que é uma questão que está agora sendo, digamos assim, visualizada com mais cuidado, com mais ênfase, com mais dedicação, né, pelos pesquisadores, para entender, né, um pouco dessa cultura, dessa lógica do estabelecimento desse grupo na região, né, que, pelo que eu sei, não era muito falado, né, então, hoje eu acho que a gente tem boas expectativas, então, esse 2024, para mim, eu vejo como expectativa, né, como uma possibilidade de ter novas publicações, novos pesquisadores surgindo, e também espaço, né, para poder divulgar, para poder trocar as informações, né, isso é uma coisa que a gente vem trazendo da genealogia. A genealogia a gente faz com troca, com contato com outros pesquisadores, com a experiência de cada um, né? Então a gente vai se conectando e trocando esses pedacinhos de história, aquela fonte que um não tem, mas o outro encontrou. Ou seja, isso a gente traz também para a nossa pesquisa profissional, porque faz com que a gente cresça. Esse é o importante. Essa era a minha pergunta, e estamos devagarinho chegando ao final, você já adiantou o rumo aos 200, pensando que daqui a 3 anos se celebra o bicentenário. Você sente que esse é um período, mesmo que curto, que ainda pode ser aproveitado para se convidar novas pessoas, motivar inclusive as famílias para que vão atrás da sua árvore genealógica. Como você disse, não é um costume tão grande na zona sul do estado comparado com outros lugares, e motivarmos para que, de fato, esses 3 anos sejam ainda anos importantes de recuperação de algumas coisas ainda não pesquisadas, não trazidas para esse bicentenário, Patrícia? Sim, eu acho que é um novo gás, né, um novo ânimo para os pesquisadores, né, que aproveitam para terminar correndo aquela pesquisa que nunca conseguem acabar, né, então eu acho que isso é positivo, eu acho que tem muita gente hoje na universidade que está trabalhando e que tem ótimas perspectivas de trabalhos para esse momento, eu acho que incentiva quem está começando, né, não só a gente que quer publicar aquele trabalho inacabado, né, ou seja, eu acho importante e acho que sim, entra como um novo gás. Mas tem coisas que me preocupam, por exemplo, né, que eu não vejo muito falar nessas perspectivas de preservação de patrimônio, de incentivo a um acervo, por exemplo, né, hoje com a pandemia é muito difícil para a gente pesquisar, né, e como fica isso, né? A gente não tem um grande acervo no sul do estado específico de imigração, né? A gente tem algumas partes. Então, como fica isso, né? A gente não está discutindo o acesso dos pesquisadores a isso, né? E muitos têm dificuldade de ler, muitos têm dificuldade de entender idioma, e muitos não conseguem nem acesso, né? No sul ainda existem muitos arquivos privados, então você paga para acessar, para pesquisar. Então, isso não é discutido. E me preocupa, porque é isso que faz com que a gente trabalhe, com que a gente tenha a fonte, né? Sim. Então, não é só também uma questão mais individual das famílias, né? Eu acho importante a constituição e publicação desses trabalhos e troca de dados, o blog, né? O blog, ele veio hoje como um grande espaço para a gente divulgar os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, mas também em termos mais coletivos e até em termos de política pública mesmo, né? Como que fica isso, né? A gente tem uma série de coisas sendo destruídas nos últimos anos, né? Ou em muito mal cuidados, né? Poderia aproveitar também esse espaço para falar sobre isso, sobre as coisas que precisam dessa preservação e desse cuidado, né?
para que a gente continue a desenvolver os trabalhos. Infelizmente, parece que há um descuido, não sei se orquestrado, organizado, para que, de fato, as coisas mais antigas deixa lá para trás, né? Vamos continuar assim, olhando uma foto antiga de vez em quando e tal, mas a história dos outros é a nossa própria história, né? E especialmente a questão da genealogia, a questão da busca pelas nossas origens, pelas nossas raízes, ela é riquíssima demais. Ela ajuda a gente a se entender melhor. Eu acho que só vai começar a descobrir isso quem começar a fuçar, como se diz, ir um pouco mais adiante, né? E por isso eu tenho insistido nessa série de conversas aqui, porque são pessoas como você e outros que já passaram por aqui, ainda vão passar, podemos, rumo aos 200 anos, dizer assim, vamos aproveitar bem este tempo. Uma palavra final de estímulo, de ânimo tua, Patrícia. Bom, primeiro agradecer a todo mundo, eu estou à disposição para conversar, para trocar uma ideia, né, eu acho que os trabalhos, pelo menos na genealogia, a gente faz muito isso, né, a gente troca muita ideia e conversa muito, então é uma forma da gente se conectar, mas é uma forma da gente aprender e também de crescer, de desenvolver, né, eu acho que vamos aproveitar, né, a ideia dos 200 anos, mas também vamos aproveitar para desenvolver mais as pesquisas, publicar, principalmente, né, deixar as coisas públicas, né? Isso é importante para que nós tenhamos acesso também a esse material e dizer que eu fico muito contente com a publicação do meu livro, eu fico contente com as pessoas começando novas pesquisas em São Lourenço, desvendando novos grupos familiares importantes da região sul. Então, eu também me sinto animada com essas novas publicações, espero que a gente continue aí trabalhando bastante para aumentar, né, esse escopo de história da região. E já que você se coloca à disposição para o diálogo, eu imagino que alguns vão ter a sua curiosidade despertada, nós podemos deixar o seu contato no final aqui do nosso vídeo, para que as pessoas possam continuar conversando com quem se deixou motivar de tal modo como você para esta realidade da imigração alemã no sul do estado. Eu, pessoalmente, agradeço a tua disposição em estar conosco, e agradeço também aos nossos internautas que nos acompanham pelas nossas redes neste rumo aos 200 anos, que é a visão que eu acho que vai dominar os próximos 3 anos. Patrícia, muito obrigado, sucesso na sua caminhada, que continua, você citou isso, a gente não para, a gente não põe um ponto final, a gente sempre põe reticências. O historiador, eu acho que é um bom exemplo nesse sentido. Obrigado, um grande abraço a você. A gente se encontra, quem sabe, num outro momento, um outro podcast, outra ocasião, e agradeço imensamente a tua disposição em falar com a gente hoje. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de conversar, Heitor, foi muito interessante, muito rico hoje. Muito obrigada. Esperamos que a conversa de hoje tenha sido proveitosa, inspiradora e motivadora, e assim será a cada semana. Estaremos nas sextas-feiras à noite, às 20 horas, e trazendo um podcast inédito. Mas, se você não puder assisti-lo na sexta-feira à noite, não faz mal. Você pode ver e ouvir quando quiser. Basta acessar os nossos canais, o YouTube, nosso Facebook, o nosso Instagram e também o nosso site vivabem.inf.br. Até a próxima semana.